O chão gelado do aeroporto de Campinas parecia mais acolhedor do que a vida lá fora. Ana dormia exausta, com os dois gêmeos aninhados em seus braços magros, cercada por malas gastas que contavam histórias de mudanças forçadas e recomeços constantes. Fraldas espalhadas formavam um pequeno território ao redor dela, junto com uma mamadeira pela metade e um pano de prato que servia de cobertor improvisado. Ainda usava o uniforme azul desbotado da empresa de limpeza, como se a vida tivesse pausado. Naquele tempo de 3 anos atrás, o tecido estava amarrotado, manchado de leite e lágrimas secas. Seus cabelos loiros, que um dia foram cuidadosamente escovados, agora caíam em fios rebeldes sobre o rosto pálido marcado pelo cansaço. Os olhos azul claro, fechados pelo sono pesado, escondiam toda a dignidade que ela ainda carregava como um tesouro interno. Pedro e Paulo, seus filhos de 2 anos e meio, dormiam profundamente. Pedro, o mais agitado, tinha os cachos castanhos colados na testa, suada, enquanto Paulo, mais calmo, segurava firmemente o dedinho da mãe, mesmo durante o sono. Ambos traziam no rosto traços que Ana tentava não enxergar, mas que saltavam aos olhos de quem conhecia a verdade. Na outra extremidade do salão, com a mala de couro italiano à mão e a postura impecável de quem estava acostumado a comandar, um homem em terno sob medida parou subitamente. Rafael Montenegro, 35 anos, CEO da Montenegro Tech, uma das maiores empresas de tecnologia rural da América Latina, sentia o coração disparar. Não por vê-la ali, dormindo no chão como tantos outros passageiros em trânsito, mas por reconhecê-la. Era Ana, a mulher que havia trabalhado em sua mansão em Campinas por apenas 3 meses, anos atrás. Calada, eficiente, invisível para todos, inclusive para ele. Mas uma noite, após uma humilhação pública que ele fingiu não ver, ela desapareceu sem avisos, deixando apenas o uniforme pendurado no quartinho de empregada e uma carta de demissão com 2 linhas secas. Agora, diante dele, ela reaparecia, com 2 bebês dormindo nos braços. Rafael ajustou a gravata Hermès, um gesto automático quando se sentia desestabilizado. Seus olhos azuis escanearam a cena. A mulher que um dia limpara seus pisos de mármore agora dormia sobre o piso frio de um aeroporto. A ironia era cruel demais para ser ignorada. Ele se lembrava perfeitamente dela. Ana chegara à sua casa através de uma agência recomendada por ter referências impecáveis e ser discreta e eficiente. Durante 3 meses, ela mantivera a rotina sem falhas. Chegava às 6 da manhã, limpava cada cômodo com cuidado meticuloso, preparava o café como ele gostava, forte e sem açúcar, e partia às 3 da tarde sem dizer mais que bom dia e até amanhã. Mas Rafael notara outros detalhes, como ela reorganizava seus livros por autor, não apenas por tamanho. Como deixava sempre uma pequena flor do jardim no vaso da sala, trocada a cada 2 dias. Como seus olhos brilhavam quando ele recebia visitas e falava sobre os projetos sociais da empresa. A lembrança que mais o atormentava, porém, era da última noite que ela estivera em sua casa. Flashback. 3 anos atrás. Rafael recebia investidores importantes para um jantar. Ana estava na cozinha terminando de organizar as louças quando uma das convidadas, Verônica Salles, sua ex-sócia e ex-namorada, a chamou para trazer mais vinho. "Você poderia ser mais rápida?", disse Verônica com o tom de quem estava acostumada a humilhar. "E próxima vez, não respire tão perto dos copos. Não sabemos de onde você vem." Ana baixou a cabeça, mas Rafael viu o rubor subir pelo pescoço dela. Viu como ela apertou os punhos e como mordeu o lábio para não responder. Ele deveria ter dito algo. Deveria ter defendido sua funcionária. Mas estava no meio de uma negociação importante e Verônica ainda tinha influência sobre alguns investidores. Então, ele se calou. Ana terminou de servir o vinho
Recolheu-se na cozinha e no dia seguinte havia desaparecido. Fim do flashback. Agora, 3 anos depois, ela estava ali, com 2 filhos que tinham os mesmos olhos azuis que ele via no espelho toda manhã. Rafael sentiu o mundo girar. Não podia ser coincidência. As datas batiam. Os traços dos meninos, a idade deles, o fato de Ana ter desaparecido justamente após aquela noite. Ele se aproximou lentamente, como quem se move em um sonho. Ana dormia profundamente, o rosto relaxado, mostrando a beleza que o cansaço não conseguia apagar. E completamente. Ela estava mais magra, a pele mais pálida, mas ainda era a mesma mulher que havia mexido com algo dentro dele sem que soubesse explicar o quê. Ana? Ele chamou baixinho, agachando-se ao lado dela. Ela abriu os olhos de sobressalto, instintivamente protegendo os filhos com os braços. Quando o viu, o azul claro dos olhos dela se transformou em gelo. Rafael! Não era uma pergunta. Era uma constatação fria, carregada de uma dor que ele não entendia completamente. Você está bem? Que faz aqui, dormindo no... Estou esperando o primeiro ônibus para São Paulo. Ela se levantou com dificuldade, equilibrando os 2 meninos que começavam a despertar. E você não precisa se preocupar, não vou pedir nada. A frieza na voz dela o atingiu como um soco. Rafael se levantou também, notando como ela evitava olhá-lo diretamente. Ana, Mamãe? Pedro abriu os olhinhos azuis, idênticos aos do pai que não conhecia. Cadê casa? Rafael sentiu o peito apertar. O menino tinha não apenas seus olhos, mas também a marca peculiar que ele herdara do avô. Uma pequena cicatriz no queixo, resultado de uma queda na infância. Vamos embora, meu amor. Ana beijou a testa do filho, ignorando completamente a presença de Rafael. Espera. Rafael estendeu a mão, mas não ousou tocá-la. Deixa eu ajudar. Um hotel, um carro, qualquer coisa. Não preciso da sua ajuda. A resposta veio rápida, cortante. Nunca precisei. Ana, por favor. Ela finalmente o encarou, e Rafael viu ali uma mistura de orgulho ferido, mágoa e algo que poderia ser amor mal resolvido. Por favor, o quê? A voz saiu mais alta do que ela pretendia, fazendo Paulo se mexer em seus braços. Você quer ajudar agora? Depois de 3 anos? Eu não sabia. Você não sabia porque nunca quis saber? Ana ajustou a alça da bolsa, tentando manter o equilíbrio com as 2 crianças. Algumas pessoas são invisíveis para você, Rafael. Até aparecerem no chão de um aeroporto. A frase doeu mais do que qualquer tapa. Rafael abriu a boca para responder, mas Ana já estava se afastando, carregando os filhos e as bagagens com a determinação de quem aprendeu a não depender de ninguém. Ana! Ele gritou, mas ela não se virou. Rafael ficou parado, vendo-a desaparecer na multidão do aeroporto. O homem que comandava uma empresa de milhões, que negociava com investidores internacionais e tomava decisões que afetavam milhares de pessoas, estava completamente perdido. Ele pegou o telefone e cancelou todos os compromissos do dia. Pela primeira vez em 10 anos de carreira, algo era mais importante que o trabalho. Pedro e Paulo, seus filhos. Tinha certeza disso agora. E Ana, a mulher que ele havia deixado ser humilhada em sua própria casa, que desaparecera carregando mais do que ele imaginava, que agora estava criando 2 filhos sozinha. Ana estava de volta à sua vida da forma mais inesperada possível. As luzes do aeroporto refletiam no piso onde ela havia dormido, e Rafael se perguntou quantas outras noites ela havia passado assim, sozinha, protegendo as 2 crianças que eram metade dele. A culpa pesou em seu peito como chumbo derretido. Ele havia falhado com ela uma vez, não falharia de novo, mas primeiro precisava encontrá-la. Se você já passou por um momento em que alguém te fez sentir invisível, deixe seu like e continue acompanhando essa história. Às vezes, o amor aparece nos lugares mais inesperados.
2 semanas depois do encontro no aeroporto, Rafael não conseguia parar de pensar em Ana. Havia contratado um investigador particular, não para invadir a privacidade dela, mas para ter certeza de que ela e as crianças estavam bem. O relatório que recebeu partiu seu coração. Ana morava em um apartamento de um cômodo no Jardim Campos Elíseos, periferia de Campinas. Trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes e deixava Pedro e Paulo em uma creche comunitária mantida por voluntários. Acordava às 4 da manhã, voltava para casa às 9 da noite e nos fins de semana costurava roupas para fora para complementar a renda. Rafael passou dias elaborando um plano. Não podia simplesmente aparecer na vida dela exigindo direitos que não havia conquistado, mas podia oferecer oportunidades. Sua empresa estava lançando um projeto de responsabilidade social voltado para mães trabalhadoras. Precisavam de alguém na recepção do novo centro comunitário, alguém que entendesse na prática as dificuldades dessas mulheres. Ana era perfeita para a função. Em uma quinta-feira chuvosa de outono, ela recebeu uma ligação inesperada. Ana Silva, aqui é Helena Carvalho, da Montenegro Tech. Gostaríamos de conversar com a senhora sobre uma oportunidade de emprego. Ana quase desligou o telefone. Montenegro Tech era a empresa de Rafael, mas a voz da mulher soou sincera e ela precisava desesperadamente de um emprego com carteira assinada. Que tipo de oportunidade? Perguntou desconfiada. Recepcionista do nosso novo centro de apoio a mães trabalhadoras. Salário acima da média, vale alimentação e temos creche no local para funcionários com filhos pequenos. Ana sentou na única cadeira que tinha na cozinha minúscula. Parecia bom demais para ser verdade. Posso saber quem me indicou? Seu nome apareceu em nossa pesquisa de pessoas da comunidade que poderiam ajudar o projeto. Helena mentiu com naturalidade. Rafael havia sido claro. Ana não podia saber que partira dele. A senhora tem interesse em conhecer o projeto? 3 dias depois, Ana estava na sede da Montenegro Tech, no centro de Campinas. O prédio de vidro e aço contrastava brutalmente com o mundo em que ela vivia. Usando sua única blusa social, comprada em um brechó, e a calça jeans menos desbotada que tinha, ela se sentia como um peixe fora d'água. Helena Carvalho, uma mulher de 58 anos com cabelos grisalhos, presos em um coque elegante, e olhos castanhos, cheios de bondade, a recebeu na recepção. Ana, sou Helena. Muito prazer. O aperto de mão foi firme, mas carinhoso. Helena havia sido mãe solo na juventude, criara 2 filhos trabalhando como secretária, e agora era diretora de recursos humanos da Montenegro Tech. Rafael a escolhera pessoalmente para cuidar de Ana. O senhor Montenegro, ele sabe que eu estou aqui? Ana perguntou diretamente. Helena sorriu. A menina era esperta. Ele sabe que estamos contratando para o projeto. Os detalhes das contratações ficam comigo. Tecnicamente não era mentira. Vamos conhecer o espaço? O centro comunitário ficava no térreo do prédio. Era um ambiente amplo, com paredes pintadas em tons pastel, brinquedoteca, sala de reuniões, computadores e uma pequena cozinha. Havia também uma creche equipada com berços, brinquedos e uma área externa com grama sintética. Aqui, as mães podem deixar os filhos enquanto participam dos nossos cursos profissionalizantes, explicou Helena. Oferecemos capacitação em informática, empreendedorismo e apoio para quem quer voltar a estudar. Ana olhava tudo com os olhos brilhando. Era exatamente o tipo de lugar que ela gostaria de ter tido quando descobriu a gravidez. E qual seria minha função? Recepção, cadastro das participantes, organização das atividades, apoio geral. Helena parou diante de uma mesa moderna, com computador e telefone. Esta seria sua mesa, salário de R$ 3.000, mais benefícios. Ana precisou se apoiar na mesa.
R$ 3.000 era mais do que ela ganhava nos 3 empregos juntos. Eu aceito. A voz saiu embargada. Ótimo. Pode começar. Segunda-feira. E traga os meninos para conhecer a creche. Quando Ana saiu do prédio, passou pelo estacionamento executivo. Rafael estava encostado em seu carro, tentando parecer casual. Quando a viu, sentiu o coração acelerar. Ela havia cortado os cabelos, que agora balançavam na altura dos ombros. Mesmo com roupas simples, tinha uma elegância natural que as mulheres da alta sociedade tentavam comprar em salões caros. Mas foi o sorriso no rosto dela que o desarabou completamente. Era a primeira vez que a via sorrir. Ana o viu também e o sorriso morreu. Não foi coincidência, foi? Ela se aproximou dele, os olhos azuis flamejando. O emprego, a Helena, tudo isso foi você. Rafael respirou fundo. Mentir não adiantaria. Foi. Ele enfiou as mãos nos bolsos do terno. Mas a vaga é real, Ana. O projeto é real. E você é a pessoa mais qualificada para a função. Qualificada? Ela riu sem humor. Eu mal terminei o ensino médio, Rafael. Não sei nem usar computador direito. Você sabe que essas mulheres passam. Você entende a dor delas porque viveu a mesma dor. Ele deu um passo à frente. Isso vale mais que qualquer diploma. Ana o encarou por um longo momento. Havia sinceridade nos olhos dele, mas também culpa. Muita culpa. Por que está fazendo isso? Porque eu falhei com você uma vez. A resposta saiu mais crua do que ele pretendia. Porque demorei 3 anos para perceber que você não era invisível. Era eu que estava cego. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de tudo que não havia sido dito 3 anos atrás. Eu vou aceitar o emprego, Ana disse finalmente. Mas não por você, pelos meus filhos, e não espere nada além de profissionalismo da minha parte. Eu não espero nada, Ana. Só quero... Ele parou, procurando as palavras certas. Só quero fazer a coisa certa pela primeira vez. Ela assentiu e começou a se afastar, mas ele a chamou. Ana, Pedro e Paulo, eles são... Ela parou, sem se virar. Eles são meus filhos, Rafael, só meus. E então ela se foi, deixando-o com mais perguntas do que respostas. Naquela mesma tarde, Rafael ligou para Helena. Como ela reagiu quando soube que fui eu? Como uma mulher orgulhosa que foi ferida. Helena não poupou as palavras. Rafael, o que você fez com essa menina 3 anos atrás? Ele contou tudo, a humilhação que Ana sofreu, seu silêncio covarde, o desaparecimento dela. Meu Deus! Helena suspirou. Você tem ideia do que significa para uma mulher ser humilhada assim e não ter ninguém para defendê-la? Ainda mais grávida! Grávida! O sangue de Rafael gelou. Rafael, aqueles meninos têm seus olhos. Sua idade bate com a época que ela trabalhava na sua casa. E você me pergunta se ela estava grávida? A ficha caiu como um meteorito. Ana não havia apenas sido humilhada em sua casa, ela havia sido humilhada estando grávida de seus filhos. E ele não fizera nada para protegê-la. Helena, você precisa ter paciência. A voz da mulher mais velha era firme. Essa menina construiu uma armadura ao redor do coração para proteger não só ela, mas as crianças também. Vai levar tempo para ela confiar em você de novo. Se é que vai confiar. E se ela nunca confiar? Então você vai ter que aceitar. E torcer para que ela pelo menos deixe você conhecer seus filhos. Seus filhos. As palavras ecoaram na mente de Rafael pelo resto do dia. Ele era pai. Pai de 2 meninos lindos que não sabiam de sua existência. E a mulher que amava, porque sim, ele finalmente admitia para si mesmo que a amava, o odiava com razão. Mas ele não desistiria, não dessa vez. Na segunda-feira, quando Ana chegou para o primeiro dia de trabalho, ela encontrou sobre sua mesa um pequeno vaso com uma margarida branca e um bilhete. Bem-vinda ao time. Tenho certeza de que você vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. H. Ana sorriu.
Talvez, só talvez, aquele recomeço fosse real. Do outro lado do vidro que separava o centro comunitário do resto do prédio, Rafael a observava. Ela usava um vestido azul simples que realçava seus olhos e havia prendido os cabelos com uma presilha dourada. Estava radiante. E pela primeira vez em 3 anos, ele sentiu algo parecido com esperança. 3 semanas depois, Ana havia se transformado no coração do centro comunitário. Chegava 1 hora antes do expediente para organizar as atividades do dia e saía sempre por último, certificando-se de que tudo estava em ordem. As mães que frequentavam o espaço a adoravam. Ela as escutava sem julgamentos, oferecia conselhos práticos e, principalmente, as compreendia de uma forma que nenhum assistente social ou psicólogo havia conseguido. Pedro e Paulo se adaptaram perfeitamente à creche. Pedro, o mais extrovertido, já havia se tornado o líder da turma, enquanto Paulo preferia os cantinhos mais quietos, onde podia desenhar e montar quebra-cabeças. As educadoras comentavam como os meninos eram inteligentes e carinhosos. Ana florescia. O salário fixo trouxera uma segurança que ela não sentia há anos. Conseguiu alugar um apartamento de 2 quartos no mesmo bairro, comprou roupas novas e até voltou a pintar as unhas. Um pequeno luxo que havia abandonado quando se tornou mãe solo. Mas a presença constante de Rafael a deixava em alerta permanente. Ele não se aproximava diretamente, mas Ana o via pelas janelas do prédio, conversando com Helena, observando as atividades do centro. Às vezes ele descia para a recepção com a desculpa de verificar os relatórios, mas Ana sabia que ele estava ali para vê-la. Em uma tarde de sexta-feira, depois que todas as mães haviam ido embora e as crianças brincavam na creche, Ana organizava os cadastros quando ouviu uma algazarra vinda do playground interno. Tio Rafa! Tio Rafa! Pedro gritava, saltitando de alegria. Ana levantou os olhos e viu Rafael agachado no playground, com Pedro pendurado em seu pescoço e Paulo ao lado, mais tímido, mais sorridente. Rafael usava a camisa social com as mangas arregaçadas e a gravata frouxa, e tinha nos olhos uma ternura que ela nunca havia visto. Oi, pessoal, ele disse rindo quando Pedro tentou medir forças com ele. Como foi o dia na creche? Eu desenhei um avião. Paulo mostrou timidamente um papel colorido. Quer ver? Claro que quero. Rafael pegou o desenho com cuidado reverencial. Está lindo, Paulo. Você é um artista. O menino se iluminou com o elogio. Ana se aproximou, tentando manter a composição. Meninos, vamos embora. Não incomodem o Sr. Montenegro. Ele não incomoda, mamãe, Pedro protestou. O tio Rafa prometeu que ia ensinar futebol pra gente. Ana olhou para Rafael, que tinha a decência de parecer constrangido. Eles me perguntaram sobre futebol, e eu disse que talvez um dia... Um dia não, tio. Hoje, Pedro insistiu. Pedro, o tio Rafael deve ter coisas importantes para fazer, Ana disse, pegando as coisas das crianças. Na verdade, Rafael se levantou, limpando a poeira da calça. Eu estava pensando em ir embora mais cedo hoje. E tem uma quadra aqui perto. Por favor, mamãe. Paulo, que raramente pedia algo, olhou para ela com os olhos azuis, suplicantes. Só um pouquinho? Ana sentiu o coração apertar. Os meninos precisavam de uma figura masculina e ela não podia oferecer isso. Mas aceitar a ajuda de Rafael significava abrir uma porta que ela não sabia se estava pronta para abrir. 30 minutos, ela disse finalmente. E eu vou junto. A quadra ficava a 2 quadras da empresa. Era um espaço público bem cuidado, sintética com grama e travês pequenas. Rafael havia comprado uma bola infantil no caminho. Ana se sentou na arquibancada, observando. Rafael tinha jeito com as crianças. Era paciente, explicava as regras com simplicidade e comemorava cada chute dos meninos como se fossem gols em uma final de Copa.
Pedro corria atrás da bola com entusiasmo, enquanto Paulo preferia ficar no gol, defendendo com seriedade. "Mamãe, olha!" Pedro gritou, chutando a bola em direção ao gol. Paulo se esticou todo para defender, mas a bola passou por baixo de seus braços. "Gol, não valeu!" Paulo protestou rindo. "Você chutou muito baixo." "Valeu sim. Tio Rafa, fala para ele que valeu." Rafael riu, levantando os dois meninos, um em cada braço. "Valeu sim, mas o Paulo defendeu muito bem. Vocês dois são ótimos jogadores." Ana sentia o peito apertado. Era a primeira vez que via os filhos interagindo com uma figura paterna, e a naturalidade com que eles se relacionavam com Rafael era perturbadora e reconfortante ao mesmo tempo. Depois de meia hora, como prometido, ela chamou os meninos. "Vamos, pessoal. Está ficando tarde." "Já, mamãe." Pedro fez beicinho. "Prometi meia hora. Agradece ao tio Rafael e vamos para casa." Os meninos se aproximaram de Rafael, que se agachou para ficar na altura deles. "Obrigado, tio Rafa," Paulo disse baixinho, dando um abraço nele. "Obrigado, tio. Você volta amanhã?" Pedro perguntou. Rafael olhou para Ana, que evitou seu olhar. "Se a mamãe de vocês deixar," ele respondeu, diplomaticamente. No caminho de volta, os meninos não pararam de falar sobre o tio Rafa. "Mamãe, por que você não gosta do tio Rafael?" Paulo perguntou do nada, com a sinceridade típica das crianças. Ana quase tropeçou. "Eu não disse que não gosto dele, Paulo, mas você fica com cara de brava quando ele aparece." Pedro observou. "Ele é legal. E ele gosta da gente." Ana parou no meio da calçada, agachando-se para ficar na altura dos filhos. "Meninos, o tio Rafael é meu chefe. Às vezes, os adultos têm relações complicadas. Isso não tem nada a ver com vocês, está bem? Então, a gente pode brincar com ele de novo?" Pedro perguntou esperançoso. Ana suspirou. Como explicar para duas crianças de 2 anos e meio que o homem que elas estavam começando a amar poderia ser o pai delas? E que ela estava com medo de deixá-las se aproximarem demais? "Vamos ver," ela disse. A resposta padrão dos pais quando não sabem o que dizer. Naquela noite, depois de colocar os meninos para dormir, Ana se sentou na pequena varanda do apartamento com uma xícara de chá. O bairro estava tranquilo, apenas os sons distantes do trânsito e música dos bares próximos. Seu telefone tocou. Era um número desconhecido. "Alô? Ana? Sou eu, Rafael." Ela quase desligou, mas algo na voz dele a fez hesitar. "Como conseguiu meu número?" "Helena." Ele fez uma pausa. "Desculpa ligar tão tarde. Eu só queria agradecer. Por hoje. Por ter deixado eu passar um tempo com eles." Ana fechou os olhos. A voz dele ao telefone, mais vulnerável, sem a autoridade que ele carregava no escritório. Eles gostaram. Ela não conseguiu esconder isso. "Eu também gostei. Muito." Outra pausa. "Ana, eu sei que você não quer conversar comigo sobre o passado, mas aqueles meninos são meus filhos, Rafael. Eu sei. E você é uma mãe incrível. Eles são educados, carinhosos, inteligentes." A voz dele saiu carregada de emoção. "Mas eles precisam de uma figura paterna. E eu gostaria de estar na vida deles. Se você deixar." Ana sentiu as lágrimas chegarem. "Você não tem ideia do que está pedindo. Então me explica, me diz o que eu fiz de tão terrível que você não consegue nem olhar na minha cara direito." A pergunta saiu como um grito contido, e Ana percebeu que ele estava sofrendo tanto quanto ela. "Rafael, eu sei que fui omisso naquela noite. Sei que deveria ter te defendido, mas eu não imaginava." Ele parou, respirou fundo. "Eles são meus filhos, não são?" O silêncio se estendeu por longos segundos. "Ana, por favor, eu preciso saber. Por que é importante saber?" A voz dela saiu quebrada. "Onde você estava quando eu descobri a gravidez? Onde você estava quando eu passei mal sozinha no hospital?
Onde você estava quando eles nasceram? Quando eu não dormia há 3 dias seguidos? Quando eu não tinha dinheiro nem para fraldas? Cada palavra era uma facada no peito de Rafael. Eu não sabia. Você não sabia porque nunca quis saber. Ana explodiu. Todos os sentimentos reprimidos saindo de uma vez. Você me tratava como um móvel na sua casa, Rafael. Eu era invisível para você. E quando alguém me humilhou na sua frente, você se calou. Preferiu seus negócios à dignidade de uma pessoa que cuidava da sua casa todos os dias. Rafael estava em silêncio do outro lado da linha, e Ana podia ouvir sua respiração pesada. Você quer saber se eles são seus filhos? Ela continuou, a voz trêmula de raiva e dor. São. Pedro e Paulo são seus filhos. Filhos que você nunca quis, de uma mulher que você nunca viu. Está satisfeito? Ana, não. Ela se levantou, caminhando pela varanda pequena. Você não tem o direito de aparecer agora, depois de 3 anos, e querer ser pai. Pai não é só DNA, Rafael. Pai é quem acorda de madrugada quando a criança está com febre. Pai é quem trabalha 3 empregos para comprar leite. Pai é quem está presente. Então me deixa estar presente, ele implorou. Me deixa ser o pai que eles merecem, o pai que eu deveria ter sido desde o começo. E se você se cansar? A pergunta saiu como um sussurro. E se decidir que não vale a pena? E se aparecer uma Verônica da vida e você resolver que nós somos um incômodo? Rafael sentiu o coração se partir. Ela estava com medo de ser abandonada de novo, com medo de expor os filhos ao mesmo abandono. Isso não vai acontecer, Ana. Você não pode garantir isso. Posso. A voz dele saiu firme, decidida. Porque eu te amo. Ana sentiu o mundo parar. O quê? Eu te amo. Repetiu mais baixo. Eu sempre te amei, Ana. Desde o primeiro dia que você entrou na minha casa. Mas eu era um covarde. Era mais fácil fingir que você era só uma funcionária do que admitir que eu estava apaixonado por você. As lágrimas corriam livres pelo rosto de Ana. Rafael, não... Naquela noite, quando a Verônica te humilhou, eu deveria ter mandado ela embora. Deveria ter te defendido, te protegido. Mas eu era um frouxo que tinha medo de assumir o que sentia. A voz dele estava carregada de remorso. E quando você desapareceu, eu pensei que fosse enlouquecer. Procurei você por meses. Você procurou? Procurei. Mas você havia sumido completamente. Ele suspirou. Agora eu sei por quê. Você estava protegendo nossos filhos de um pai covarde que não merecia vocês. Ana se sentou no chão da varanda, soluçando. Rafael, eu não posso fazer isso de novo. Não posso confiar em você de novo. Então não confia. A resposta a surpreendeu. Não confia em mim, Ana. Merecem ter um pai. E mesmo que você nunca consiga me perdoar, mesmo que nunca consiga me amar, deixa eu pelo menos tentar ser o pai que eles merecem. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era carregado de raiva, mas de possibilidade. Eu preciso pensar, Ana disse finalmente. Tudo bem, pensa o tempo que precisar. Rafael fez uma pausa. Ana? Obrigado por ter cuidado dele sozinha, por ter sido mãe e pai ao mesmo tempo, por ter sido tão forte quando eu fui tão fraco. Ana desligou o telefone e chorou até adormecer na varanda, embalada pelos sons da noite e pela possibilidade assustadora de que talvez, só talvez, ainda houvesse esperança para eles. Você já teve que escolher entre proteger seu coração e dar uma segunda chance para alguém? A história de Ana e Rafael está só começando. Comente aqui de qual cidade você está assistindo e continue conosco. A conversa telefônica mudou algo fundamental entre Ana e Rafael. Nos dias seguintes, ela o observava. Diferente, não mais com a frieza defensiva, mas com uma curiosidade cautelosa. Havia dor nos olhos dele que ela não havia notado antes. Uma vulnerabilidade que ele escondia bem durante as reuniões de trabalho. Rafael, por sua vez, respeitou o espaço que ela pediu.
Não insistiu em conversas, não apareceu mais no centro comunitário sem motivo profissional, mas enviava pequenos gestos, um café especial deixado em sua mesa nas manhãs mais frias, frutas frescas para o lanche das crianças e, uma vez por semana, aparecia na hora do almoço com alguma desculpa para ver Pedro e Paulo brincando na creche. As crianças começaram a perguntar pelo tio Rafa, com mais frequência. Mamãe, por que o tio Rafael não vem mais jogar bola? Pedro perguntou numa tarde, enquanto Ana penteava seus cachos rebeldes. Ele está ocupado com o trabalho, meu amor. Mas ele podia vir no fim de semana. Paulo sugeriu com a lógica simples das crianças. Fim de semana não tem trabalho. Ana suspirou. As crianças estavam certas, é claro. E ela estava sendo injusta ao usar o trabalho como desculpa para manter Rafael afastado. Foi Helena quem a forçou a enfrentar a situação. Em uma quinta-feira pela manhã, a diretora de RH chegou ao centro comunitário com 2 xícaras de café e uma expressão determinada. Precisamos conversar, disse ela, sentando-se na mesa de Ana. Se é sobre o relatório mensal, já está pronto. Não é sobre o relatório, é sobre você e o Rafael. Ana se enrijeceu. Helena, com todo respeito, isso não é assunto da empresa. É quando afeta o bem-estar de todos os envolvidos. Helena tomou um gole do café. Ana, eu conheço o Rafael há 5 anos. Nunca vi ele tão perdido quanto está agora. Ele está perdido? A pergunta saiu antes que Ana pudesse se conter. O homem não dorme, não come direito, anda pelo escritório como um fantasma. Helena se inclinou para frente. E você não está muito melhor. Está há 2 semanas com olheiras profundas e não consegue se concentrar em conversas simples. Ana baixou os olhos. É complicado, Helena. Complicado por quê? Porque vocês se amam? Eu não disse que... Querida, Helena sorriu com carinho. Eu tenho 58 anos e criei 2 filhos sozinha. Sei reconhecer amor quando vejo. Vocês 2 estão apaixonados um pelo outro e morrendo de medo de admitir. Ana sentiu as lágrimas chegarem. Helena, você não entende. Ele me machucou muito. E eu não posso dar o luxo de me machucar de novo. Tenho 2 filhos para proteger. Protegendo e você eles, acha que está negando a eles o direito de conhecer o pai? A pergunta acertou Ana como um soco. Rafael me contou o que aconteceu naquela noite. Helena continuou. Contou sobre a humilhação que você sofreu, sobre o silêncio dele. Foi terrível, realmente foi. Mas, Ana, você já parou para pensar que talvez ele tenha aprendido com o erro? E se não aprendeu? E se ele me machucar de novo? Então você vai sobreviver, como sobreviveu antes. Helena pegou as mãos de Ana. Mas e se ele aprendeu? E se dessa vez ele estiver disposto a lutar por vocês? Você vai abrir mão da possibilidade de ser feliz por medo de sofrer? Ana limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu não sei como confiar de novo, Helena. Então comece devagar. A mulher mais velha sorriu. Rafael tem uma proposta para você. Na verdade, para toda a família. Ana a olhou com desconfiança. Que proposta? A empresa vai patrocinar uma feira de empreendedorismo feminino no próximo sábado, no Parque Dom Pedro Shopping. Vai ser um evento grande, com cobertura da mídia local. Helena fez uma pausa. Rafael quer que você coordene a participação do centro comunitário, que você represente o projeto na imprensa. Eu? Ana arregalou os olhos. Helena, eu não sirvo para essas coisas. Não sei falar em público, não entendo de... Você sabe falar de verdade. Sabe falar da experiência real dessas mulheres porque você viveu o que elas vivem. Helena se levantou. Pense, Ana. É uma oportunidade profissional incrível. E Rafael estará lá para te apoiar. E as crianças? Vão junto. O evento é familiar. Vai ter área kids, brinquedos, tudo pensado para que as mães possam participar sem se preocupar com os filhos.
Ana passou o resto do dia pensando na proposta. À noite, depois de colocar Pedro e Paulo para dormir, ligou para Rafael. Helena me contou sobre a feira, disse sem preâmbulos. E o que você achou? Acho que você está tentando me impressionar. Rafael riu. Um som baixo e gostoso que ela havia esquecido como era. Bom ouvir. Está funcionando? Talvez. Ana se permitiu sorrir. Mas eu tenho condições. Diga. Primeira, se eu aceitar, é porque acredito no projeto, não porque estou cedendo a você. Entendido. Segunda, Pedro e Paulo vão comigo, e se eles se sentirem desconfortáveis em qualquer momento, nós vamos embora. Claro. Terceira, Ana respirou fundo. Quero que você me conte tudo. Sobre a noite que eu saí da sua casa, sobre por que você não disse nada, sobre o que aconteceu depois. O silêncio do outro lado foi longo. Ana, é essa a condição, Rafael. Se você quer que eu confie em você, preciso entender o que aconteceu. Preciso entender quem você realmente é. Tudo bem? Ele disse finalmente. Quando você quiser conversar, eu vou contar tudo. Amanhã, depois do trabalho. Leve Pedro e Paulo para tomar sorvete enquanto conversamos. Combinado. Na sexta-feira à tarde, Rafael apareceu no centro comunitário vestindo jeans e camiseta. Uma mudança radical do terno impecável de sempre. Pedro e Paulo correram para ele como se fossem velhos amigos. Tio Rafa! Pedro saltou em seus braços. A mamãe disse que você vai levar a gente tomar sorvete. Vamos sim. Rafael olhou para Ana. Vocês escolhem o sabor. Eu pago. Foram para uma sorveteria no centro da cidade. Era um lugar simples, mas aconchegante, com mesinhas coloridas e um cardápio variado. Pedro escolheu chocolate com granulado. Paulo preferiu morango. E Ana pediu um açaí pequeno. Rafael tomava um café e observava as crianças se lambuzarem com o sorvete, respondendo pacientemente às 1000 perguntas que elas faziam. Ana o estudava, notando como ele era natural com eles, como parecia genuinamente interessado em suas histórias infantis. Tio Rafa, você tem filhos? Paulo perguntou do nada. Rafael quase engasgou com o café. Ana se tensionou. Não, Paulo, não tenho. Por que não? Paulo, Ana interviu. Isso não é pergunta que se faz. Tudo bem, Rafael disse. É uma pergunta justa. Ele olhou para o menino. Eu não tive filhos porque estava esperando encontrar a família certa para ter com ela. E você encontrou? Pedro perguntou, interessado. Rafael olhou para Ana, que desviou o olhar. Acho que sim, mas ainda estou tentando conquistar essa família. As crianças não entenderam a profundidade da conversa, mas Ana entendeu. E sentiu o coração acelerar. Depois do sorvete, Rafael levou todos para um pequeno parque próximo. Pedro e Paulo correram para os brinquedos, e Ana se sentou com Rafael em um banco, observando-os brincar. Você prometeu me contar tudo, ela disse. Rafael respirou fundo. Por onde você quer que eu comece? Pelo começo. Por que você me contratou? Porque eu precisava de alguém discreta e eficiente. Ele fez uma pausa. Mas também porque quando eu te vi pela primeira vez, senti algo que nunca havia sentido antes. O que você sentiu? Paz. A resposta a surpreendeu. Minha vida sempre foi caótica, Ana. Negócios, pressão, decisões constantes. Quando você chegava de manhã, quando eu ouvia você cantarolando baixinho enquanto limpava a casa, eu sentia paz. Ana o olhou com surpresa. Você me ouvia cantarolar? Ouvia, e esperava por esse momento todos os dias. Rafael sorriu tristemente. Mas eu era um covarde. Tinha medo de me envolver com uma funcionária, medo do que as pessoas iam dizer, medo de estragar a paz que você me trazia. Então você preferiu me tratar como um móvel. Eu preferi fingir que você era só uma funcionária para não ter que lidar com o que eu sentia. Ele olhou para as próprias mãos. Foi mais fácil ignorar meus sentimentos
do que correr o risco de ser rejeitado por você. Ana ficou em silêncio, processando. E na noite da humilhação, o rosto de Rafael se endureceu. Verônica sabia que eu sentia algo por você. Ela sempre foi ciumenta, mesmo depois que terminamos. Ele suspirou pesadamente. Naquela noite, ela te humilhou na minha frente, porque sabia que isso me machucaria. E você não disse nada. Deveria ter mandado ela embora na hora. Deveria ter te defendido, te protegido. A voz dele saiu carregada de remorso. Mas eu era um frouxo, Ana. Tinha medo de assumir publicamente o que sentia por você. Você tinha vergonha de mim. Ela afirmou, a dor ainda viva na voz. Não! Rafael se virou para ela, os olhos azuis ardendo de sinceridade. Nunca tive vergonha de você, Ana. Tinha vergonha de mim. De ser um homem que não conseguia proteger a mulher que amava. Ana sentiu os olhos marejarem. Rafael, quando você desapareceu, eu enlouqueci. Ele continuou. Cancelei a reunião, mandei Verônica embora, procurei você por toda a cidade. Fui na agência que te indicou, nos endereços que você havia dado, perguntei para todos os vizinhos, nada. Eu tinha me mudado para São Paulo, Ana disse baixinho. Fui morar com minha prima até descobrir que estava grávida. Grávida de gêmeos, Rafael completou. Grávida e sozinha. Ela enxugou uma lágrima. Quando descobri, pensei em te procurar. Mas lembrei daquela noite, do seu silêncio, e decidi que era melhor criar meus filhos sozinha do que expô-los a um pai que poderia ter vergonha deles. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ana, eu jamais teria vergonha dos nossos filhos. Como eu poderia saber? Ela o encarou. Você teve vergonha de mim? Eu não tive vergonha de você. Eu tive medo de não ser suficiente para você. A resposta a pegou desprevenida. O quê? Ana, você é a mulher mais forte que eu... Trabalhava 3 empregos, cuidava da sua casa, estudava à noite, tinha sonhos, planos. Rafael se virou completamente para ela. Eu sou só um ricaço que herdou uma empresa do pai. O que eu poderia oferecer para uma mulher como você? Ana ficou sem palavras. Durante todos esses anos, ela havia assumido que Rafael não havia como suficiente para ele. Nunca havia considerado que pudesse ser o contrário. Você ofereceu um emprego, ela disse finalmente. Ofereci porque quero fazer parte da sua vida, da vida deles. Rafael olhou para Pedro e Paulo, que brincavam no escorregador. Não como chefe, Ana. Como homem que te ama e quer construir uma família com vocês. Ana seguiu seu olhar e viu Pedro ajudando Paulo a subir no brinquedo. Os dois rindo e se divertindo. Seus filhos. Filhos que mereciam ter um pai presente, carinhoso, que os amasse incondicionalmente. E se não der certo? A pergunta saiu como um sussurro. Então pelo menos vamos ter tentado. Rafael estendeu a mão para ela. Ana, eu não posso prometer que vai ser fácil. Não posso prometer que não vamos brigar, que não vamos ter problemas. Mas posso prometer que dessa vez eu vou lutar por nós. Vou te defender, vou te proteger, vou estar presente. Ana olhou para a mão estendida. 3 anos de mágoa e desconfiança lutavam contra a possibilidade de um futuro diferente. Mamãe! Pedro gritou do brinquedo. Olha como eu sou corajoso! E naquele momento, Ana decidiu que também podia ser corajosa. Ela pegou a mão de Rafael. A feira de empreendedorismo feminino foi um sucesso absoluto. Ana coordenou a participação do centro comunitário com uma competência que surpreendeu até ela mesma. Organizou o estande, preparou material informativo e, pela primeira vez na vida, deu uma entrevista para a TV local. Este projeto não é apenas sobre capacitação profissional, ela disse para as câmeras, com Pedro e Paulo brincando ao fundo. É sobre dar dignidade para mulheres que, como eu, precisaram recomeçar a vida do zero. É sobre mostrar que toda mãe trabalhadora merece uma oportunidade.
A entrevista viralizou nas redes sociais. Em 2 dias, Ana havia recebido convites para palestrar em outras cidades, propostas de parcerias e centenas de mensagens de apoio de mulheres que se identificaram com sua história. Rafael assistiu tudo com um orgulho que não conseguia esconder. Durante a feira, ele ficou nos bastidores, disponível sempre que Ana precisasse, mas respeitando o protagonismo dela. Quando jornalistas perguntavam sobre a origem do projeto, ele sempre direcionava as perguntas para Ana. A pessoa que vocês precisam entrevistar é ela, ele disse para uma repórter da Globo. Eu só ofereci o recurso. Ana ofereceu a alma. A mudança na dinâmica deles foi gradual, mas perceptível. Ana começou a procurar a opinião de Rafael sobre as atividades do centro. Ele passou a almoçar mais vezes no refeitório da empresa, conversando com ela sobre os projetos. Pedro e Paulo se acostumaram com a presença dele. E Rafael passou a buscá-los na creche 2 vezes por semana. Mas foi Verônica Salles quem forçou a revelação do segredo que ainda pairava sobre eles. Em uma segunda-feira de manhã, Ana chegou ao trabalho e encontrou uma mulher elegante, de cerca de 40 anos, sentada em sua mesa. Cabelos castanhos perfeitamente escovados, maquiagem impecável, roupa de grife. Ana a reconheceu imediatamente. Você deve ser Ana, Verônica disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Sou Verônica Salles. Acho que você se lembra de mim. Ana sentiu o sangue gelar. Lembro. O que a senhora quer? Conversar. Verônica se levantou, avaliando Ana de cima a baixo com o mesmo olhar desprezível de 3 anos atrás. Sobre você e Rafael. Não temos nada para conversar. Ah, temos sim! Verônica caminhou pelo centro comunitário como quem avalia uma propriedade. Projeto bonito esse que vocês montaram. Deve custar uma fortuna para a empresa. Se tem dúvidas sobre os custos, pode falar com o financeiro. Não tenho dúvidas sobre os custos, querida. Tenho dúvidas sobre as motivações. Verônica parou diante de Ana. Você realmente acha que Rafael criou esse projeto por altruísmo? Ana não respondeu, mas seu silêncio foi resposta suficiente. Ele criou para te impressionar, Verônica continuou. Para te ter de volta, porque Rafael sempre foi obcecado por coisas que não pode ter. A senhora não sabe do que está falando. Sei perfeitamente. Verônica sorriu friamente. Conheço Rafael há 15 anos. Namoramos por 3 e ainda somos sócios em alguns negócios. Ele nunca superou o fato de você ter fugido daquela noite. Ana sentiu uma pontada de ciúmes que tentou esconder. Rafael não é mais seu namorado. Namorado não. Mas ainda é meu amigo. E como amiga, não posso deixar que ele cometa o mesmo erro 2 vezes. Que erro! Se envolver com mulheres interesseiras que só querem seu dinheiro. A acusação acertou Ana como um tapa. Eu não sou interesseira. Não? Verônica riu. Aparece com 2 filhos e, magicamente, consegue um emprego de R$3.000 numa empresa de tecnologia, um projeto social criado especialmente para ela, uma oportunidade na mídia que a transformou numa personalidade local. Ana sentiu o mundo girar. Colocado dessa forma, realmente parecia suspeito. E sabe o que é mais interessante? Verônica continuou. As datas. Seus filhos têm 2 anos e meio. Você saiu da casa do Rafael há 3 anos. Conta não bate, não é? Ana empalideceu. Você está insinuando que... Não estou insinuando nada, estou afirmando. Verônica se aproximou. Você engravidou de outro homem e está usando Rafael para criar os filhos que não são dele. Isso não é verdade. Então prove. Verônica tirou um papel da bolsa. Teste de DNA. Se as crianças são realmente filhas do Rafael, você não tem nada a temer, não é? Ana olhou para o papel com horror. Não porque tivesse medo do resultado, mas porque percebeu como a situação parecia suspeita vista de fora. Eu não preciso provar nada para você. Para mim, não, mas para Rafael, sim.
Verônica guardou o papel na bolsa. Porque daqui a uma semana vou mostrar para ele exatamente o que você é. Uma oportunista que está usando os filhos de outro homem para manipulá-lo. Eu não estou manipulando ninguém. Claro que está. E sabe como eu sei? Verônica sorriu com crueldade. Porque se aqueles meninos fossem realmente filhos do Rafael, você teria contado para ele há 3 anos. Uma mulher que realmente ama, não esconde uma coisa dessas. Ana ficou sem resposta. A lógica de Verônica era perversa, mas irrefutável. Uma semana, querida. Verônica se dirigiu para a porta. Uma semana para você desaparecer da vida dele antes que eu conte toda a verdade. Quando Verônica saiu, Ana desabou na cadeira tremendo. Ela tinha razão numa coisa. Ana deveria ter contado para Rafael sobre os filhos 3 anos atrás. Sua omissão estava sendo usada contra ela agora. Ela pegou o telefone e ligou para Helena. Helena, preciso falar com você. É urgente. 1 hora depois, Ana estava no escritório de Helena, contando tudo o que havia acontecido. Essa mulher é diabólica, Helena disse quando Ana terminou. Ela está tentando destruir vocês. Mas ela tem razão, Helena. Eu escondi a verdade do Rafael. Quando ele descobrir, vai pensar que sou exatamente o que ela disse. Ana, você escondeu porque estava ferida, porque queria proteger seus filhos. Helena se levantou e foi até a janela. Rafael vai entender isso. Vai? E se ele não entender? E se ele achar que eu sou uma oportunista mesmo? Helena suspirou. Então você precisa contar para ele antes que ela conte. Naquela tarde, Ana ligou para Rafael. Precisamos conversar. Sobre os meninos. Sobre tudo. Tudo bem. Onde? No apartamento, depois que as crianças dormirem. Ana, você está bem? Sua voz está estranha. Só, venha, por favor. Às 9 da noite, depois de colocar Pedro e Paulo para dormir, Ana abriu a porta para Rafael. Ele chegou com flores. Margaridas brancas, as mesmas que deixava em sua mesa no trabalho. Para que são as flores? Ela perguntou. Para dizer obrigado, pelo que você fez na feira, pela forma como tem cuidado do projeto. Ele parou, vendo a expressão dela. Ana, o que aconteceu? Ela o conduziu para a pequena sala, onde se sentaram no sofá que ela havia comprado com o primeiro salário da Montenegro Tech. Rafael, você se lembra de ter perguntado se Pedro e Paulo são seus filhos? Lembro. E você disse que eram seus filhos. Só seus. Eu menti. A confissão saiu como um sussurro. Rafael ficou imóvel. Ana, eles são seus filhos. Biologicamente, quero dizer. Ela respirou fundo. Eu descobri a gravidez 2 semanas depois de sair da sua casa. Fiz o teste 3 vezes porque não queria acreditar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por que você não me contou? A pergunta saiu rouca, carregada de dor. Porque eu estava ferida. Porque você não me defendeu naquela noite. Porque eu achei que você não me amava. As lágrimas começaram a correr. E porque eu tinha medo de que você pensasse que eu estava tentando te prender. Rafael passou as mãos pelo rosto. Ana, você tirou de mim 3 anos da vida dos meus filhos. Eu sei. E eu sinto muito. Ela soluçou. Mas eu estava com medo, Rafael. Com medo de ser rejeitada, de ser humilhada de novo. Você acha que eu rejeitaria meus próprios filhos? Eu não sabia. Ana explodiu. Você mal falava comigo quando eu trabalhava na sua casa. Poderia saber como você reagiria a uma gravidez? Rafael se levantou, caminhando pela sala pequena. Meu Deus, Ana, eu perdi o nascimento deles. Perdi os primeiros passos, as primeiras palavras. Rafael, por favor, me escuta. Me escutar? Ele se virou para ela, os olhos azuis flamejando. Você me fez de idiota por 3 anos. Me deixou achando que eu estava louco por sentir uma conexão com eles. Eu estava tentando protegê-los. Proteger de quê? Do próprio pai? Ana se levantou enfrentando-o. Proteger da possibilidade de você os abandonar quando se cansasse, como você me abandonou naquela noite.
Eu não te abandonei. Eu fui um covarde, mas não te abandonei. É a mesma coisa. Eles se encararam, ambos com lágrimas nos olhos, ambos feridos e furiosos. Ana, Rafael disse, a voz mais baixa, você tem ideia do que significa para um homem descobrir que tem filhos depois de 3 anos? Que a mulher que ele ama escondeu isso dele? Você tem ideia do que significa para uma mulher descobrir que está grávida e saber que o pai das crianças nunca a enxergou como mais que uma funcionária? O silêncio voltou, pesado e doloroso. Nós dois erramos, Ana disse finalmente. Você por não ter me defendido, eu por não ter te contado sobre as crianças. Mas elas estão aqui agora, Rafael. Pedro e Paulo estão aqui e precisam de um pai. Rafael se sentou no sofá, a cabeça entre as mãos. Eu não sei se consigo superar isso, Ana. Ana sentiu o coração se despedaçar. O que você está dizendo? Estou dizendo que preciso de tempo para processar, para entender. Ele levantou os olhos para ela, para decidir se consigo confiar em você de novo. A ironia da situação não passou despercebida para Ana. Agora era ela que estava implorando por confiança. Rafael, eu te amo. A confissão saiu desesperada. Eu sempre te amei. Por isso doeu tanto quando você se calou naquela noite. Por isso foi tão difícil te contar sobre as crianças. Rafael fechou os olhos, como se as palavras dela doessem fisicamente. Ana, eu sei que estraguei tudo. Sei que menti, que tirei de você o direito de acompanhar a gravidez, o nascimento. Ela se ajoelhou diante dele. Mas não tira de mim a chance de consertar isso. Não tira das crianças a chance de ter um pai. Rafael abriu os olhos e a encontrou ajoelhada à sua frente, vulnerável e arrependida. Eu preciso pensar, Ana. Tudo bem. Pensa o tempo que precisar. Ela se levantou, limpando as lágrimas. Mas lembra de uma coisa. Pedro e Paulo te amam. Eles não têm culpa dos nossos erros. Rafael assentiu e se dirigiu para a porta. Quando a abriu, se virou para ela uma última vez. Ana, sim, eu também te amo, e é por isso que está doendo tanto. E então ele saiu, deixando Ana sozinha com o peso das consequências de 3 anos de silêncio. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da vida de Ana. Rafael não apareceu no centro comunitário, não ligou, não mandou mensagens. Pedro e Paulo perguntavam pelo tio Rafa constantemente. E Ana não sabia o que responder. Helena tentava consolá-la, mas Ana sabia que havia ferido Rafael profundamente. A confiança que eles vinham construindo havia sido abalada por uma verdade que ela deveria ter contado desde o início. Na quinta-feira de manhã, Ana estava organizando os materiais para um workshop quando uma das mães que frequentava o centro se aproximou dela. Ana, tem uma mulher na porta perguntando por você. Disse que é repórter. Ana franziu a sobrancelha. Não havia agendado nenhuma entrevista. Na entrada do centro, ela encontrou uma mulher jovem com um microfone e um câmera atrás dela. Ana Silva, sou Carla Mendes, da TV Record. Podemos conversar? Sobre o quê? Sobre sua relação com Rafael Montenegro e a paternidade dos seus filhos. Ana sentiu o sangue gelar. Verônica havia cumprido a ameaça. Não tenho nada a declarar, ela disse, tentando se afastar. Mas temos informações de que você estaria usando seus filhos para manipular o empresário Rafael Montenegro, alegando falsamente que ele é o pai das crianças. As mães que estavam no centro pararam o que estavam fazendo para ouvir. Ana viu as expressões de choque e julgamento se espalhando pelos rostos conhecidos. Isso não é verdade, ela disse, mas sua voz saiu trêmula. Então o senhor Montenegro é realmente o pai das crianças? Por que vocês mantiveram isso em segredo? É verdade que ele criou este projeto social apenas para beneficiá-la? Ana olhou para as câmeras, para as mães que a observavam, para Helena, que tinha acabado de chegar correndo. Sua vida estava sendo destroçada em tempo real.
Sem comentários, ela disse, empurrando o microfone para longe e correndo para dentro do prédio. Helena a seguiu até seu escritório, onde Ana desabou em lágrimas. Como ela soube? Como essa repórter soube dos detalhes? Verônica, Helena disse furiosa. Ela deve ter vazado a história para a imprensa. Helena, está acabado, Ana soluçava. Minha reputação, meu trabalho, tudo. As pessoas vão pensar que sou exatamente o que a Verônica disse. Ana, você precisa falar com Rafael. Agora. Ele não vai me atender. Vai sim, porque ele também deve estar sofrendo com essa exposição. Helena estava certa. Rafael estava em seu escritório vendo a mesma reportagem no computador. A história havia viralizado nas redes sociais. Faxineira usa filhos para manipular milionário. Seu telefone não parava de tocar. Eram jornalistas, investidores, amigos querendo esclarecimentos. Mas a única ligação que ele queria receber era de Ana. Quando ela finalmente ligou, ele atendeu no primeiro toque. Ana. Rafael, eu sinto muito. Eu não sabia que ela ia fazer isso. A voz dela estava embargada de choro. Onde você está? No meu escritório. Helena está comigo. Fica aí, estou chegando. Rafael chegou ao centro comunitário, encontrando um pequeno circo armado. Havia 3 vans de TV na porta, repórteres tentando entrevistar as mães que saíam do prédio e curiosos se aglomerando para ver o que estava acontecendo. Ele entrou pela porta dos fundos e foi direto para o escritório de Ana. Quando a viu, encolhida na cadeira, com os olhos vermelhos de tanto chorar, sentiu o coração se partir. Ana, ele disse se aproximando dela. Rafael, eu juro que não sabia que ela ia fazer isso. Eu jamais exporia você assim. Ela se levantou desesperada. As crianças... Meu Deus, e se elas verem isso na internet quando crescerem? Rafael a puxou para seus braços e Ana desabou em soluços. Calma, vamos resolver isso, ele murmurou, acariciando seus cabelos. Como? Como vamos resolver? Todo mundo vai pensar que sou uma oportunista. Ela se afastou para olhá-lo. E talvez você também pense. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. Ana, eu passei os últimos 3 dias pensando sobre nós, sobre os meninos, sobre tudo que aconteceu. Ela esperou, o coração na garganta. Você estava certa quando disse que nós 2 erramos. Eu por não ter te defendido, você por não ter me contado sobre as crianças. Ele acariciou o rosto dela com os polegares. Mas sabe o que eu percebi? Ana balançou a cabeça. Que todos os nossos erros vieram do mesmo lugar. Do medo de sermos rejeitados. Do medo de não sermos suficientes um para o outro. Rafael, eu te amo, Ana. Amo você, amo Pedro, amo Paulo. Não como obrigação, não por culpa, mas porque vocês são minha família. Ele encostou a testa na dela. E se você me deixar, eu quero passar o resto da vida provando isso. Ana chorou ainda mais. Mas agora eram lágrimas de alívio. Eu também te amo, tanto que às vezes dói. Então para de sofrer, ele disse sorrindo, e me deixa cuidar de vocês. Eles se beijaram ali, no pequeno escritório, enquanto lá fora os repórteres especulavam sobre suas vidas. Era um beijo de perdão, de recomeço, de amor que havia sobrevivido a 3 anos de separação e a todos os mal-entendidos. Helena, que havia assistido a tudo discreta, limpou as próprias lágrimas. Muito lindo, ela disse, mas temos probleminha lá fora. Rafael sorriu. Deixa comigo. Ele saiu do prédio pela porta principal, enfrentando as câmeras e microfones que se apontaram para ele imediatamente. Senhor Montenegro, é verdade que a Ana Silva está usando os filhos para manipulá-lo? É verdade que o senhor criou o projeto social apenas para beneficiá-la? O senhor confirma que é o pai das crianças? Rafael levantou a mão, pedindo silêncio. Quando os repórteres se calaram, ele falou com a voz firme e clara. Meu nome é Rafael. Montenegro,
e vim aqui para esclarecer algumas informações que estão sendo divulgadas de forma irresponsável pela imprensa. As câmeras se voltaram para ele. Primeiro, Ana Silva não está me manipulando. Ana Silva é a mulher que eu amo, que sempre amei e com quem pretendo construir uma família. Um murmúrio percorreu a multidão de repórteres. Segundo, o projeto social não foi criado para beneficiá-la. Foi criado porque acreditamos que mulheres como Ana, que lutam sozinhas para sustentar seus filhos, merecem oportunidades. Ana foi escolhida para coordenar o projeto porque ela viveu essa realidade e sabe como ninguém o que essas mulheres precisam. E sobre a paternidade das crianças, uma repórter insistiu. Rafael sorriu. Pedro e Paulo Montenegro Silva são meus filhos. E eu tenho muito orgulho disso. O uso do sobrenome Montenegro antes de Silva não passou despercebido para ninguém, especialmente para Ana, que assistia tudo de dentro do prédio com lágrimas nos olhos. Senhor, Montenegro, por que a paternidade foi mantida em segredo até agora? Porque eu fui um idiota, Rafael respondeu com sinceridade brutal. Porque 3 anos atrás eu fui covarde demais para assumir o que sentia pela Ana. E ela, justificadamente magoada com minha covardia, decidiu criar nossos filhos sozinha. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. Mas não vou ser covarde de novo. Ana Silva é a mulher mais corajosa, mais forte e mais íntegra que eu conheço. Ela criou 2 crianças sozinha, trabalhou dia e noite para dar dignidade a elas e ainda encontrou forças para ajudar outras mulheres na mesma situação. Os repórteres estavam em silêncio, capturados pela sinceridade dele. Se alguém está sendo manipulado aqui, sou eu. Manipulado pelo sorriso dos meus filhos, pelo carinho da mulher que amo, pela chance de ser a família que sempre quis ser. E então, para surpresa de todos, Rafael se virou e caminhou de volta para o prédio. Encontrou Ana no meio do lobby, rodeada pelas mães do centro comunitário, que a consolavam e apoiavam. Você ouviu? Ele perguntou. Ouvi. Ela sorriu através das lágrimas. Montenegro Silva? Se você topar, ou Silva Montenegro, ou qualquer combinação que você quiser, desde que seja comigo. As mães ao redor começaram a aplaudir e logo todo o centro comunitário estava aplaudindo. Helena apareceu com Pedro e Paulo, que haviam acordado da soneca e correram para os pais. Papai! Pedro gritou, saltando nos braços de Rafael. Era a primeira vez que ele o chamava assim, e Rafael sentiu como se seu coração fosse explodir de felicidade. Papai! Paulo repetiu mais baixinho, mas igualmente emocionado. Rafael os levantou, um em cada braço, e olhou para Ana. Agora somos uma família de verdade. 2 meses depois, a história de Ana e Rafael havia se tornado um símbolo de superação e amor. O centro comunitário recebeu doações de todo o país. Ana foi convidada para palestrar em universidades e eles foram capa da revista Veja com a manchete: O amor que transforma. Verônica tentou processar Rafael por difamação, mas sua própria gravação, vazando a história para a imprensa, foi usada contra ela. Ela perdeu a ação e sua reputação no meio empresarial. Em uma tarde de sábado, Ana estava na cozinha do apartamento novo que haviam comprado juntos. 3 quartos, quintal e perto de uma escola boa para as crianças. Rafael chegou do trabalho e a encontrou fazendo pão de açúcar, uma receita que ela havia aprendido com a avó. Cheira bem, ele disse abraçando-a por trás e beijando seu pescoço. Pedro pediu. Disse que queria fazer igual na casa da vovó. Eles estavam planejando uma viagem para o interior para que Rafael conhecesse a família dela. A mãe de Ana, que havia sido crítica quanto ao relacionamento no início, mudou de opinião depois de ver como Rafael tratava os netos. Rafael, Ana disse, se virando em seus braços, tem uma coisa que eu preciso te contar. Ele fez uma careta. Por favor,
Me diz que não é outro segredo que você guardou por 3 anos. Ana riu. Não, é um segredo de 2 meses. Ana... Ela pegou um papel que estava sobre a mesa e entregou para ele. Era um exame médico. Rafael leu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes antes de entender. Você está grávida? De 6 semanas. Ele a pegou no colo e a girou pela cozinha, os dois rindo e chorando ao mesmo tempo. Dessa vez, ele disse beijando-a, eu vou estar presente desde o primeiro dia. Promete? Prometo. Do quintal, chegavam as vozes de Pedro e Paulo brincando, chamando por eles. Mamãe, papai, vem brincar com a gente. Ana e Rafael se olharam, sorriram e, de mãos dadas, foram ao encontro dos filhos. O sol da tarde dourava o quintal pequeno e, pela primeira vez em muito tempo, Ana sentia que estava exatamente onde deveria estar. 6 meses depois, em uma cerimônia simples no mesmo parque onde Rafael havia contado sobre seu passado, eles se casaram. Pedro e Paulo foram os pajens. Ana usou um vestido simples de algodão branco e Rafael chorou quando ela caminhou em sua direção. O juiz de paz, um senhor de cabelos grisalhos, sorriu ao vê-los. Raramente vejo um amor tão verdadeiro, ele disse antes de começar a cerimônia. Vocês venceram muitos obstáculos para chegar até aqui. Vencemos, Ana concordou olhando para Rafael, e valeu cada lágrima. Ana Silva, o juiz continuou, aceita Rafael Montenegro como esposo, para amá-lo na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na enfermidade, até que a morte os separe? Aceito, ela disse, a voz firme apesar das lágrimas. Rafael Montenegro aceita Ana Silva como esposa, para amá-la na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na enfermidade, até que a morte os separe? Aceito. E prometo nunca mais ser covarde quando se tratar de proteger nossa família. O juiz sorriu. Então, pelo poder que me confere o Estado de São Paulo, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Quando se beijaram, sob o céu azul de Campinas, com os filhos rindo e batendo palmas, Ana sentiu que havia encontrado seu lugar no mundo. Não o chão frio de um aeroporto, não a solidão de noites mal dormidas, mas os braços do homem que aprendeu a lutar por ela. A barriga dela, já arredondada pela nova gravidez, estava entre eles, e Rafael pousou a mão sobre ela durante o beijo. Nossa família. Ele murmurou contra seus lábios. Nossa família. Ela concordou. Pedro correu até eles. Papai, agora a mamãe vai chamar igual você? Vai, sim. Ela vai ser Ana Montenegro. E eu e o Paulo também? Vocês também. Pedro Montenegro e Paulo Montenegro. Os meninos gritaram de alegria, como se ganhassem um presente. Helena, que estava entre os convidados, limpou as lágrimas discretamente. Havia valido a pena apostar naquele amor. 3 anos depois, Ana estava no mesmo aeroporto onde tudo começou. Mas dessa vez, ela não dormia no chão frio. Estava sentada confortavelmente na sala VIP, com Pedro e Paulo correndo entre as poltronas, e a pequena Sofia, de 2 anos, dormindo em seu colo. Rafael chegou correndo, vindo de uma reunião de última hora. Desculpa o atraso. A reunião se estendeu mais que o previsto. Tudo bem, ainda temos tempo. Eles estavam viajando para Paris, onde Ana havia sido convidada para falar em um congresso internacional sobre empreendedorismo feminino. Seu projeto em Campinas havia se tornado modelo para outras cidades, e ela era reconhecida nacionalmente como uma das principais vozes na defesa dos direitos das mães trabalhadoras. Papai, o avião é grande? Pedro perguntou, colado na janela. Muito grande, filho. Maior que nossa casa? Muito maior. Paulo, sempre mais observador, olhou para a movimentação do aeroporto. Mamãe, você está bem? Parece triste. Ana sorriu. Mesmo aos 5 anos e meio, Paulo era extremamente perceptivo. Não estou triste, meu amor. Estou lembrando. Lembrando do quê? Ana olhou para Rafael, que entendeu imediatamente.
lembrando de quando eu e o papai nos encontramos aqui pela primeira vez, há muito tempo. Vocês se conheceram no aeroporto? Pedro se interessou. Na verdade, nós já nos conhecíamos, mas foi aqui que decidimos ser uma família. Rafael se sentou ao lado dela, passando o braço por seus ombros. Foi aqui que a mamãe me ensinou que amor de verdade é sobre estar presente, ele disse. Sobre não desistir das pessoas que amamos. E foi aqui que o papai me ensinou que às vezes vale a pena dar uma segunda chance para quem merece. Ana completou. Sofia mexeu no colo da mãe, fazendo um barulhinho fofo. Ela tinha os olhos azuis do pai e os cabelos loiros da mãe, e era o bebê mais tranquilo que Ana já havia visto. O voo para Paris foi anunciado, e a família Montenegro se levantou para embarcar. Pedro e Paulo correram na frente, animados com a aventura. Rafael carregou as bagagens de mão e Ana segurou Sofia. Quando passaram pelo local exato onde ela havia dormido 5 anos atrás, Ana parou por um momento. O que foi? Rafael perguntou. Nada. Só. Obrigada. Por quê? Por ter me encontrado naquele dia. Por não ter desistido de nós. Rafael beijou sua testa. Obrigado você por ter me deixado te encontrar. Por ter me dado uma segunda chance para ser o homem que vocês merecem. Eles se olharam e por um momento foram apenas Ana e Rafael de novo. 2 pessoas que se perderam, se encontraram, se machucaram e se curaram. 2 pessoas que aprenderam que o amor verdadeiro não é perfeito, mas é perseverante. Papai, mamãe, vamos perder o avião! Pedro gritou lá da frente. Eles riram e correram para alcançar os filhos. 3 horas depois, sobre o Atlântico, Ana olhava pela janela, as nuvens iluminadas pelo sol. Rafael dormia ao seu lado, com Sofia no colo. Pedro e Paulo assistiam a um filme infantil, usando fones de ouvido grandes demais para suas cabeças. Ela pensou em tudo o que havia acontecido desde aquele dia no aeroporto. As lágrimas, as brigas, os mal-entendidos, mas também as descobertas, as reconciliações, os momentos de pura felicidade. Pensou nas mulheres que agora encontravam no centro comunitário a mesma esperança que ela havia encontrado em Rafael. Pensou nos filhos que cresciam em um lar cheio de amor, mesmo que imperfeito. Sua vida não havia sido um conto de fadas. Havia sido melhor. Havia sido real, com dor real, amor real, superação real. Rafael abriu os olhos e a encontrou sorrindo. No que você está pensando? Em nós. Em como chegamos até aqui. Arrependida? Jamais. Ana pegou sua mão livre. Nem dos erros, porque foram eles que nos trouxeram até aqui. Ele levantou a mão dela e beijou seus dedos, onde brilhava a aliança simples que haviam escolhido juntos. Eu te amo, Ana Montenegro. Eu também te amo, Rafael Montenegro. Sofia suspirou no sono e Pedro riu de algo que estava vendo no filme. Paulo se inclinou sobre o corredor para mostrar algo para a mãe. Ana olhou para sua família, barulhenta, imperfeita, mas completamente sua, e sorriu. O chão frio do aeroporto era apenas uma memória. Distante, o que importava era o futuro que construíam juntos, um dia de cada vez, um gesto de amor de cada vez. Lá embaixo, o mundo continuava girando. Mas ali, a 40.000 pés de altura, a família Montenegro voava em direção a novos sonhos, levando no coração a certeza de que haviam encontrado uns nos outros o que sempre haviam procurado. Um lugar onde podiam ser completamente eles mesmos e ainda assim serem amados incondicionalmente. A história que começou com solidão no chão frio de um aeroporto havia se transformado na mais bela das jornadas, a jornada de um amor que superou todos os obstáculos e se tornou mais forte a cada desafio enfrentado. E quando o avião pousou em Paris, sob as luzes douradas do entardecer europeu, Ana sabia que, independentemente de onde a vida os levasse, eles sempre teriam uns aos outros.
porque haviam aprendido a lição mais importante do amor, que ele não se trata de encontrar a pessoa perfeita, mas de amar perfeitamente a pessoa imperfeita que escolhemos. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal, comente de qual cidade está assistindo e compartilhe com alguém especial. Porque todo mundo merece acreditar que o amor verdadeiro ainda existe, mesmo depois da dor, mesmo depois dos erros, mesmo depois de acharmos que perdemos nossa chance de ser feliz. Você já teve que escolher entre proteger seu coração ou dar uma segunda chance para o amor? Conta sua história nos comentários. Quem sabe ela não vira nossa próxima narrativa.